Olá, pessoal. Sou o professor João Marcos Maciel e sou eu que vou estar lecionando aí para vocês nesse curso online de termodinâmica para ensino médio. Bom, termodinâmica, né, o estudo dos processos do calor, ok? Bom, mas vamos tentar entender o que a gente vai estudar aqui analisando o nome termodinâmica. É um nome grande, né? E que não significa muita coisa para as pessoas comuns, né? Porque são duas palavras gregas, tá? A palavra termes e a palavra dynamis, tá? Por isso que você escuta, você não consegue ligar essa palavra a nada, mas é simplesmente um nomezinho em grego que você poderia colocar em português também, tá? Termes no grego é a palavra para temperatura, tá? Para calor, para aquilo que é quente. Tá? Então, quando você fala águas termais, Caxambu em Minas, Águas de Lindóia em São Paulo, Caldas Novas lá no Goiás, Jurema aqui no Paraná, são águas quentes. Né? Então, aquilo que é termal é aquilo que é quente. Né? Lá do grego vem essa ideia. E a palavra dinamis, né? A mesma palavra usada lá em dinamite, né? A palavra que originou a palavra também chamada dinâmica. Dinâmica em grego, né? Dynamis em grego é a palavra para força. Na física, a força, o estudo da força é o estudo da causa do movimento. Tá? Então, dinâmica é o estudo da causa do movimento. Tá? Lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Isso é uma relação de causa e efeito, em que eu tenho a força, que é a causa, agindo numa massa, que é o paciente, e o efeito é a aceleração, a mudança do movimento. Então, quando eu tenho força, eu tenho mudança do movimento. Tá? Por isso que dinâmica se estuda as causas do movimento, as causas da alteração do movimento. Então, termodinâmica seria o estudo do calor como causador do movimento, ou vice-versa, né? O movimento como causador do calor, ou retirada de calor, ou colocar calor, né? Retirar calor e deixar mais frio, ou colocar calor e deixar mais quente com o movimento, ou você, a partir de um calor, você retirar calor de um objeto e pegar movimento nisso, tá? Então, isso que significa a palavra termodinâmica. Bom, o que eu quero com esse curso aqui? Eu vou focar em tentar aí que você desenvolva 4 habilidades durante esse curso. A primeira, interpretar e explicar processos termodinâmicos, tá? Lógico, eu não vou querer aqui que você saiba explicar nada muito complexo, né? Que você vire o gênio da termodinâmica aí para explicar e interpretar processos termodinâmicos. Né? Não vou pedir para você explicar a condensação de Bose e Einstein, que é um processo termodinâmico extremamente complexo, mas que você saiba pelo menos o básico, né? Da primeira e da segunda lei, e saber quais processos são possíveis e quais processos são impossíveis de acontecer. Né? A gente sabe que uma pedra ela cai de uma cachoeira, né? Pedra lá tá, a queda d'água lá da cachoeira, pode cair uma pedra lá de cima e ela cai no chão. Mas mesmo que você aumente a temperatura dessa pedra, essa pedra não vai ganhar velocidade e vai pular de volta para cima da cachoeira. Né? Esse processo é um processo fisicamente impossível. Basicamente isso você tem que saber, né? Ok? Outra coisa, avaliar intervenções no meio ambiente e julgar os seus impactos. Bom, isso aí é básico para o exercício da cidadania. Você é dependente do meio ambiente, mas você também precisa de atividade econômica. Então, quando você
Uma fábrica quer instalar na cidade, mas ela precisa jogar água limpa no rio, mas água quente. A água está limpa, mas ela está em alta temperatura, não tem poluente químico, mas ela é um poluente físico, né? Está em alta temperatura. Isso será que vai causar impacto? Impacto causa, mas será que o impacto será prejudicial, muito prejudicial? Por exemplo, se eu jogo uma chaleira de água fervente no Rio Paraná, não acontece nada, não é prejudicial. Ah, mas agora no processo industrial já são grandes quantidades de água. Será que vai ser muito prejudicial? Será que dá para esperar? Será que não dá? Ok? Será que a atividade econômica vai compensar esse impacto ambiental? Bom, também analisar geração e uso de energia e sua reciclagem. A segunda lei da termodinâmica fala que toda energia é desperdiçada. Não tem nenhum processo que você vai utilizar energia, você vai transformar energia e essa energia vai ser totalmente transformada. Uma parte vai ser sempre desperdiçada. Então, se eu vou desperdiçar, eu tenho que saber qual processo que é mais eficiente, o que desperdiça menos. Né? Motores elétricos, nós sabemos que desperdiçam 3 a 1% da energia que consome. Já o motor a combustão do carro comum, né? Ele chega a desperdiçar 60, 70%. Ah, mas se usa o motor a combustão porque ele é mais forte do que o elétrico. Né? Motores elétricos fortes são caríssimos. Né? Os motores da Tesla vai ver um carro aí de 1 milhão quase. Ok? Então, a última habilidade, utilizar a física térmica para otimizar situações corriqueiras. Né? Você tem que cozinhar aí uma batata. Bom, você tem que cozinhar rápido. Qual que é melhor? Você cozinhar no vapor? Você cozinhar na água? Ou você cozinhar na panela de pressão? Na panela de pressão tem que pegar pressão primeiro. O cozimento a vapor já pode ser mais rápido, não sei. Né? Dentre outras situações do nosso dia a dia. Bom, o que causou a motivação do estudo da termodinâmica? Bom, os cientistas eles viram que sempre que eu tenho um processo que dissipa energia, né, por exemplo, você está escorregando num tobogã, isso aí dissipa energia. Consequentemente, o que acontece com a pele? Perdão. Ela vai aumentar a sua temperatura, ela esquenta a pele. Né? A mãe de vocês já sabia disso. Ela falava: ah, menina, eu vou esquentar o teu couro. Né? Ela ia dissipar a energia do movimento aqui do tapa no couro e ia aumentar a temperatura do couro, né? No nosso lombo. Minha mãe já falou as dessas para mim, né? Então, é esse processo. Dissipação de energia geralmente vem acompanhado de aumento de temperatura. Então, os cientistas perguntavam se a diminuição de temperatura, será que ela causa um ganho de energia? Em outras palavras, será que a partir da energia, a partir de uma diminuição de temperatura, eu posso obter movimento? Obter uma energia cinética aí, energia de movimento? Bom, é isso que o carro de vocês faz, né? Você pega uma mistura explosiva de alta temperatura e uma parte dessa temperatura você utiliza para transformar em energia cinética e poder se movimentar. Ok? Então essa é a nossa motivação de estudo. Por isso que se estuda isso na física também. Além de estudar na química, por exemplo. Nós também estudamos na física, focando principalmente na parte de obtenção de movimento e de como você, a partir do movimento,
você pode retirar energia do corpo, como o ar-condicionado, por exemplo. Né? O que a gente vai estudar? São 4 tópicos, né? Termometria, calorimetria, lei dos gases ideais e leis da termodinâmica. Dentro de termometria, a gente vai estudar aí temperatura, né? O que é a temperatura? Né? Para aí para pensar o que é a temperatura. Você consegue me definir aí o que é temperatura? Na próxima aula a gente vai ver. Escalas térmicas, né? O que é um grau Celsius, o que é um grau Fahrenheit, o que é Kelvin, né? O que é a escala Rankine. Mentira, essa daqui não, a gente não vai entrar nesse mérito não, porque ela já não é cobrada em vestibulares nem nada. Temperatura do zero absoluto, né? Quem assiste aí Cavaleiros do Zodíaco sabe, né? O golpe do Camus de Aquário, né? Ele chegava no zero absoluto, execução Aurora, né? Equilíbrio térmico, né? Quando dois corpos chegam na mesma temperatura, nós temos uma situação de equilíbrio térmico. E dilatação térmica, né? Os corpos, quando você aumenta a temperatura deles, eles expandem. Quando você diminui a temperatura deles, eles contraem. Por isso que alguns vidros, quando você esquenta demais, ele explode, né? Porque uma parte dele aumenta de tamanho e a outra não, ele estoura. Dentro de calorimetria, o que a gente vai estudar? O calor como energia. Tá? O calor como uma forma de energia. A propagação do calor. Como o calor sai de um corpo e vai para o outro. Quais são as condições necessárias que eu tenho que ter para que o calor saia de um corpo e vá para o outro. O que é calor específico e calor sensível? Calor sensível não é um calor que chora, não é um calor que você pode sentir, ele tem a ver com aumento de temperatura. Calor específico, quanto que você consegue armazenar de calor num determinado material com uma elevação de temperatura. O que é o calorímetro? Um isolamento de calor. Calor latente. Quais são os calores que não têm a ver com aumento de temperatura? E transições de fase. Do líquido para o gás, do sólido para o líquido, do gás para o plasma, né? Tem mais uma fase da matéria aí, pelo menos. Na verdade, tem diversas outras, além das 3 convencionais, né? Até a 4ª, que é o plasma, tem condensação de Bose-Einstein, né? Tem diversas outras fases da matéria. Sistema magnético para desmagnetizado, né? A gente vai falar de algumas aí em transições de fase. Lei dos gases ideais. Vamos falar de modelo cinético. Ou seja, o que é a temperatura quando eu estou falando de átomos, a agitação molecular dos gases, dos átomos no gás. A hipótese de Avogadro. Quantos átomos eu tenho em um determinado volume de um gás? Lei geral dos gases. Como que eu posso descrever pressão, temperatura e volume em um gás? Constante universal dos gases, energia interna e teorema da equipartição da energia. E a gente fecha com termodinâmica, estudando aí as 2 leis da termodinâmica, as transformações termodinâmicas de um gás, quais transformações são reversíveis, quais que não são reversíveis, quais que são impossíveis. E a gente fecha falando de ciclo de Carnot e máquinas térmicas. Ciclo de Carnot, o ciclo mais eficiente que tem, e máquinas térmicas, a gente vai falar de motor e de refrigerador. Ok? Bom, é isso que a gente vai ver. Então, até a próxima aula para a gente falar de temperatura. Valeu, pessoal!